Decola, garotinho e garotinha! Sejam muito bem-vindos à minha aula, ao meu canal. Eu sou o professor Jerônimo, sou professor de Química aqui do YouTube e te convido a estudar comigo modelos atômicos. Roda a vinheta! Hoje nós vamos estudar modelos atômicos. E essa ideia de átomo surgiu lá na Grécia Antiga, na filosofia, com Leucipo e Demócrito. Para eles, a matéria tinha uma unidade fundamental, a que eles chamaram de átomo. A palavra átomo significa a partícula de negação, não, e toma pedaço, divisível, não divide. Quando se chegasse nessa unidade fundamental, que era o átomo, não era mais possível dividi-lo. Então, para Leucipo e Demócrito, todos os materiais da época eram compostos por átomos, e chegando nesses átomos, eles não se dividiam. Acontece que, em seguida, um filósofo chamado Empédocles disse para a comunidade da época que, na realidade, os 4 elementos existentes no universo eram terra, água, fogo e ar. E esses elementos poderiam reagir entre si e formar vários tipos de materiais. Veio um outro filósofo, Aristóteles, e reforçou essa ideia, dizendo que a cada uma dessas características se associaria, por exemplo, aquilo que seria seco, frio, quente e úmido. Olha só, aqui a gente tem até a representação das letras gregas da época, mostrando para a gente que os 4 elementos poderiam reagir entre si. Acontece que essa ideia dos 4 elementos da natureza, do universo, perdurou. Dessa maneira, o átomo, aquilo que Leucipo e Demócrito propuseram, realmente ficou esquecida no tempo. E depois de quase 2000 anos, um cientista Dalton teve a coragem de iniciar e propor um modelo atômico. Meus amores, prestem bastante atenção. Isso não constitui modelo atômico para a gente. É apenas uma introdução de onde nasceu a ideia do átomo. Agora sim, nós vamos ver no próximo quadro, tirem um print deste quadro, nós vamos notar que, na realidade, a ciência propõe um modelo atômico, iniciando com Dalton, indo para Thomson, seguindo com Rutherford, parando em Bohr e depois, com a mecânica clássica, o nosso modelo químico atual, que é o modelo de de Broglie. É claro que vários outros cientistas contribuíram em demasia com o auxílio em experimentos para que todos estes cientistas propusessem os seus modelos atômicos. A exemplo de Newton, a exemplo de Robert Bunsen, a exemplo de William Crookes, a exemplo de Summerfield, mas os modelos atômicos efetivos que nós iremos estudar serão 5: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e de Broglie. Muito bem, vista essa parte filosófica, nós começamos a entender a ciência. E Joseph Proust e Antoine Lavoisier trouxeram algumas leis experimentais que deram base para que os cientistas pudessem continuar estudando a natureza da matéria, que no caso seria aqui para a gente o átomo, ok? A constituição dessa matéria. E aí, Joseph Proust trouxe para a gente a lei das proporções definidas e Antoine Lavoisier trouxe a lei da conservação das massas, da matéria. A natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E a partir deste momento, vários experimentos e postulados surgiram de forma que nos deram compreensão do que hoje é o átomo. Vamos a eles. Agora sim nós vamos entrar na ciência. Em 1808, um corajoso chamado John Dalton estipulou alguns postulados. O que são postulados? Postulados são supostas verdades que não são demonstradas. Então nós não vamos adentrar aqui no campo da experimentação. Por exemplo, quais foram os experimentos que Dalton utilizou para poder chegar a estes postulados? A gente não vai ver isso. A ciência tem alguns relatos sobre, mas o que Dalton fez foi estudar a matéria, entender como é que é a natureza desse átomo, a sua estrutura, como ele se comporta dentro do que ele tinha como tecnologia na época, e trouxe esses postulados, né? Mas não pode ser comprovado para a gente, tá bom? Alguns documentos que mostram como que ele fez esse processo, mas a título aqui de concurso público, de ensino médio, de ensino fundamental 2, nós precisamos aprofundar muito, e isso aqui já é um bom aprofundamento, mas nós não vamos entrar no campo da experimentação. Muito bem, vamos aos postulados. Em primeiro lugar, vamos tirar aquele printão aí, para a gente passar para o nosso caderno, fazer um caderno bem bonito, organizar o material, para que a gente possa também ter uma disciplina adequada nos nossos estudos individuais. Meus amores, vejam bem, o primeiro postulado que Dalton trouxe para a gente
é que justamente a matéria seria composta por minúsculas partículas que seriam densas, maciças e indivisíveis. Muito bem, o que seriam essas minúsculas partículas? Ele estava acreditando que isso aí seriam os átomos. E estes átomos, eles seriam maciços, seriam densos, algo que não seria oco. Vamos imaginar aí uma esfera que tivesse ar dentro ou espaços vazios. Não seria isso. O átomo dele seria uma esfera mesmo, bem maciça, bem preenchida internamente. E a partir daquilo dali não se dividiria mais nada. Beleza? Show de bola? O segundo postulado que ele mencionou foi que estes átomos não podem ser criados nem destruídos. Na visão de Dalton, a sua percepção era que esses átomos, de fato, não podiam ser destruídos. Tá? Hoje a gente vai ver que alguns desses postulados foram derrubados, porque a nossa ciência conseguiu avançar de tal ponto que descobriu outros pontos de vistas, né, e outras experimentações que comprovaram o contrário de muitas coisas que ele está vendo aqui. Nós já vamos discutir qual ou quais são os postulados que ainda vigoram dentro do que a gente conhece hoje sobre o átomo, beleza? O seu terceiro postulado vai abordar justamente que em uma reação, esses átomos eles podem se reorganizarem, né, se separarem, se combinarem, de tal forma, né, que eles vão manter ali a sua natureza, beleza? E nas substâncias, esses átomos vão guardar uma força de relação mútua, beleza? Então, para ele, tinha uma reação, os átomos sim poderiam se reorganizar, poderiam, né, fazer aqui um processo de combinação ou separação. Show de bola, meus amores? O quarto postulado, ele aborda que os átomos seriam determinados por sua massa, ok? Por muito tempo, assim, se acreditou nisso também. Mas hoje a gente vai verificar que, como eu disse, alguns desses postulados já foram derrubados. Olha só, o quinto postulado vai nos remeter, olha os meus pincéis caindo, vai nos remeter à ideia dos átomos apresentarem propriedades iguais. Então, os átomos de um mesmo elemento apresentam propriedades iguais. E átomos de um elemento diferente apresentam propriedades diferentes. Vamos ver quais são, ou qual é o postulado, né, certo, e quais são os errados? Vamos nessa? Destes postulados, vamos ver quais estão certos e quais estão errados. O primeiro postulado diz o seguinte, pessoal, que a matéria é composta por minúsculas partículas maciças e indivisíveis. Aqui já está o primeiro erro de Dalton. Por quê? Hoje nós vamos considerar, vamos colocar um falso aqui, nós vamos considerar que a matéria sim é divisível. Na visão de Dalton, assim como era a visão lá dos gregos antigos, especialmente Leucipo e Demócrito, é que o átomo fosse a unidade fundamental da matéria. E a partir dali não se dividiria mais. Mas hoje a gente sabe que este átomo se divide porque ele é composto, na realidade, por nêutrons, por prótons, por elétrons, neutrinos, por várias outras estruturas subatômicas que, de fato, dividem este átomo. Beleza? Então aqui está o nosso primeiro erro, aliás, o primeiro erro de Dalton, não é verdade? O segundo postulado diz o seguinte: os átomos não podem ser criados nem destruídos. Meus amores, sim, hoje a radioatividade mostra que sim, eles podem ser destruídos. A radioatividade, por exemplo, nos mostra o decaimento do urânio, né? Quando ele emite uma partícula, uma radiação alfa, ele perde um pouco de sua massa, ele tem um valor de 4, e ele, na verdade, vai se transformar num outro elemento químico. Então, ele vai se transformar, por exemplo, no tório, quando isso acontece. Ou se houver ali uma radiação liberada, beta, vai se transformar em outro elemento químico. Ou seja, isto chega a ser para nós uma destruição daquele átomo a ponto de se transformar em um outro elemento químico, né? Então, um átomo que compõe o elemento químico passa a sofrer algumas transformações, alguns decaimentos, algumas transformações de fato, e se transforma em outro elemento químico. E se estão se transformando, nós estamos destruindo aquele original, beleza? Então também para a gente, o segundo postulado está falso. Está falso. E o terceiro, meus amores, em uma reação química ocorre reorganização, combinação, separação. Sim, isso aí é a ideia de Proust, a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Cada átomo, cada elemento ali que é constituído por átomos e nas suas reações vão manter as proporções definidas, independente dessa reorganização. Beleza? Show de bola? Então essa daqui, por enquanto, é a única verdadeira para nós. Vamos ao quarto postulado. Este terceiro postulado é o único verdadeiro. O quarto postulado.
os átomos de determinado elemento são caracterizados por sua massa. Hoje nós sabemos, né, pela organização da tabela periódica, que na realidade os átomos são representados não pelas suas massas, mas sim pelos seus números atômicos, pelos seus números de prótons. Show de bola! E aí nós vamos dar aqui um falso para o quarto postulado. E o último postulado irá dizer que os átomos de um mesmo elemento apresentam propriedades iguais e átomos de elementos diferentes apresentam propriedades diferentes. Meus queridos, isso aqui está errado. Por quê? Porque nós podemos ter aqui, por exemplo, os chamados isótopos, que são aqueles átomos, aqueles elementos que vão apresentar o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massas e, por conseguinte, de nêutrons. Nós temos uma aula sobre isso e a gente vai poder estudar aprofundadamente sobre os isótopos, os isóbaros, os isótonos, os isoeletrônicos. A gente vai aprofundar bastante quando a gente for estudar a natureza da eletrosfera de um átomo. Show de bola? Olha só, então a gente tem aqui o hidrogênio, que a gente trabalha comumente, né, nas nossas provas, nos nossos concursos, e a gente trabalha mais com essa massa 1 e esse número atômico 1. Mas na realidade a natureza apresenta outros hidrogênios, que é o caso aqui do deutério e do trítio. Então, quando Dalton nos afirma que um átomo apresenta as mesmas propriedades, isso está sendo considerado aqui como falso, porque o fato deles terem propriedades diferentes aqui nas massas e nos nêutrons já comprovam isso pra gente, beleza? Meus amores, Dalton trouxe esses postulados com apenas um correto. Entretanto, mesmo tendo 4 postulados errados, serviu de estímulo para que outros cientistas viessem a descobrir novas propostas sobre o átomo. A exemplo, Thomson, que questionou esse modelo atômico de Dalton no que diz respeito à natureza elétrica da matéria. Peraí, existe carga no átomo? E aí, diante dessa reflexão, ele reuniu uma série de experimentos e conseguiu trazer um novo modelo atômico para a gente. Prestem bastante atenção. Este tipo de conteúdo é importante porque, por exemplo, a prova do Enem de 2019, recente até, trouxe os postulados de Dalton e nos perguntou qual de fato era o único postulado correto. Então, eu não preciso ficar decorando este conteúdo, eu preciso fazer exercícios, beleza? Cada um dos cientistas resolveu dar um nome a seus modelos e Dalton deu um nome a seu modelo de bola de bilhar ou bola de gude. A bola de bilhar é a bola de sinuca. Olha, já tirem um print ali, dá para deixar o caderno bem bonito. Então, Dalton, pessoal, acreditava que os átomos eram de fato esféricos, eram bolas, e ele representou essas bolinhas para vários elementos químicos que eram compostos e que são compostos por átomos, né? Então, para o estrôncio, ele deu uma característica, para o hidrogênio, ele deu outra característica, para o chumbo, para o nitrogênio, para o oxigênio, e por aí vai. Então, nós sabemos hoje que vários de seus postulados estão errados. Entretanto, nós ainda conservamos em várias matérias da química algumas de suas ideias, como essa ideia de ser uma bola. Por exemplo, quando a gente vai estudar geometria molecular, a gente acredita que o átomo é representado por uma bolinha. Quando a gente vai estudar as teorias das colisões lá em cinética química, a gente também vê que o átomo tem um formato de bolinha. Então, ele deixou algumas ideias que foram muito importantes. O grande problema é que ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. E aí, está faltando um acentozinho aqui, olha, com cor diferente. Ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Mas vários cientistas, a exemplo de William Crook, trouxeram experimentos que foram todos coordenados e revisados depois por Thomson para tentar justificar a natureza dessa matéria. Vamos, portanto, a novos experimentos que foram feitos no decorrer do século para aí sim entendermos o modelo de Thomson. Vamos nessa. Pessoal, diante deste contexto, nós notamos que Thomson, em 1898, resolveu propor um novo modelo atômico. Mas este modelo atômico precisou do auxílio de outros cientistas, a exemplo de William Crookes. Já vou dar licença para que vocês batam o primeiro print relacionado a este quadro. Olha só, William Crookes foi um cientista inglês que teve a intenção de verificar, em certas condições, como que se daria condução de corrente elétrica em gases a baixas pressões. Então, o que ele resolveu fazer basicamente? Ele criou o
que hoje nós chamamos de ampola de Crookes, tá bom? Essa ampola de Crookes, em homenagem ao próprio sobrenome dele, né, fez com que aqui dentro existissem alguns gases, eletrodos, pequenas placas metálicas eram colocadas aqui e vinculadas a uma bateria, ok? Esses gases em baixa pressão e em alta voltagem, em 10.000 volts, fazia com que Crookes pudesse verificar se esse experimento traria para ele alguma experiência de fato sobre a condução da corrente elétrica. Beleza? O que então Crookes fez? Esse cientista tão importante que ajudou Thomson, de certo modo, né, a concluir o seu modelo atômico. Ele viu que se ele colocasse aqui um molinete de mica, que serviria aqui de uma espécie de anteparo, e se projetasse uma luz, uma energia aqui, o que mais tarde veio a ficar conhecido como raios catódicos, levaria ou não a uma repercussão nessa matéria. Ou seja, como ele estava projetando determinado tipo de energia a este anteparo, deveria, se isso era composto por átomos e isso também, levar a alguma repercussão. Essa repercussão, inicialmente, não deu em nada. Por quê? Porque se aqui tem átomos e aqui tem átomos, e ao colidir um átomo a outro átomo, não gerou nada, apenas gerou aqui uma espécie de sombra desse objeto, ele decidiu então fazer uma reflexão. O que eu consigo tirar de experiência positiva dessa ocorrência é que a luz emitida, ela acontece de forma retilínea. Ele não tirou muitas conclusões, mas verificou que quando ele projetava essa luz, projetava-se de uma forma retilínea. Show de bola? Verifiquemos agora que ele conseguiu trazer mais uma reflexão. Ele, ao invés de trabalhar com um molinete de mica, resolveu tirar esse molinete de mica, esse anteparo daqui, e resolveu colocar uma espécie de hélice, como se fosse um catavento. E essa hélice, garotinho e garotinha, deveria ter alguma repercussão. Então, se ele colocasse aqui uma espécie de catavento, o que aconteceria com este catavento? Notem bem, ele projetou uma luz que tinha ali, né, um circuito elétrico, queria ver o que estava dentro desse tubo aqui, dessa ampola, como que os gases se comportariam, mas principalmente como que a energia procederia ali dentro. Então, ao projetar essa energia nessa hélice agora, ele passa a notar que essa hélice gira. Ele passa a notar que a hélice passa a girar. Mas esperem aí, essa hélice aqui, em tese, deveria girar se isso daqui fosse vento. Se fosse vento, deveria fazer com que realmente essa hélice obtivesse um movimento. Só que ele projetou luz. E como que essa luz começou a movimentar esse catavento? Então ele pensou assim, deve ter alguma coisa nessa luz que interage, que reage, que se une a alguma coisa que tem neste catavento e faz girar. Foi só isso que ele conseguiu tirar dessa experiência. Então ele disse assim, olha, eu acho que, além de uma natureza retilínea de luz, esses raios, que hoje a gente conhece por raios catódicos, apresentam também alguma massa. Porque a massa que tem presente aqui, que existe aqui, fez com que a massa presente aqui interagissem e gerassem movimento. Ele ainda não conseguiu tirar muitas conclusões, ok? Mas começou a ter parâmetros para pensar numa conclusão interessante. Olha só, ele disse assim, agora, ao invés de trabalhar com um molinete de mica e um catavento, uma hélice, eu vou fazer uma diferença de potencial. E a diferença de potencial aqui na química tem a intenção de deslocar cargas. Show de bola? Tirem print deste quadro aí, porque a gente vai precisar apagar uma parte dele. Foi ou não foi? Então, olha só. Ele resolveu fazer uma DDP. E essa DDP, meus amores, ela tem a intenção, inicialmente, de deslocar cargas. Ela tem a intenção de deslocar cargas. Tá bom? Então, a gente viu aqui
aqui a gente tem os raios catódicos e os raios anódicos, né? Os raios catódicos, que hoje a gente conhece, eles vão apresentar uma característica negativa, ok? Uma característica de carga negativa. Hoje a gente conhece isso. Na época, Crookes estava tentando descobrir, mas a gente colocou aqui para vocês, né? Eu coloquei aqui justamente para facilitar o entendimento, que existe aqui uma migração de cargas neste circuito elétrico de forma que faça sentido para a gente. Mas olhem só, gente, o Crookes, na época, estava tentando descobrir, era um experimento. Então, na ciência, a gente tem que ir experimentando. Olha, não deu certo isso? Deixa eu tentar de outra forma. E aí a gente vai tirando algumas conclusões. Mesmo que dê errado, já é uma hipótese descartada, sacaram? Então, estes eletrodos aqui, ao serem ligados em uma bateria, projetavam uma luz. Vamos dizer assim para ficar mais fácil para vocês, né? E essa luz gerava repercussões na matéria. Ora, se a matéria é constituída de átomos, tudo que tiver nessa luz vai repercutir nesses átomos. Essa era a ideia de Crookes, né? Então, ele projetou agora essas luzes, essa energia, esses raios catódicos, e gerou aqui uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial foi organizada por ele, de tal forma que ele gerou um campo magnético negativo aqui em cima e gerou aqui embaixo negativo e gerou aqui embaixo um campo positivo. Pessoal, eu que estou estruturando aqui, tá? Se eu quisesse colocar o positivo em cima ou o negativo embaixo também, não teria nenhum problema, é apenas um experimento pedagógico para vocês, tá? E ele diz o seguinte, olha, se existe natureza elétrica, se existe carga nesses raios catódicos que hoje a gente conhece, deve sofrer algum desvio se eu colocar um campo magnético negativo aqui em cima e um campo magnético positivo aqui embaixo, certo? Se ele for positivo, ele vai ser atraído pelo campo magnético de cima. Se ele for negativo, ele vai ser um campo magnético atraído aqui para baixo. E o que aconteceu? Ele notou que, de fato, assim que ele gerou essa diferença de potencial no seu sistema, os raios começaram a se deslocar para baixo. Aí ele disse assim, já sei, estes raios apresentam sim uma natureza de cargas. E a natureza dessas cargas aqui são naturezas elétricas, ou seja, cargas negativas. E ele, então, não propôs um modelo atômico, mas viu, neste seu experimento, que, além dessa luz, desses raios apresentarem uma projeção retilínea e uma massa, também apresentavam uma característica negativa. Ok, pessoal? Negativa. Uma característica negativa. Qual foi a ideia de Thomson? Tirem print deste quadro para a gente conversar sobre a ideia de Thomson. Então, galerinha, o experimento de William Crookes foi muito importante para comprovar que a natureza de uma luz emitida, que hoje a gente chama de raios catódicos, é uma natureza retilínea, é uma natureza que apresenta massa e é uma natureza que apresenta possivelmente carga negativa. Só que, embora William Crookes todas essas informações muito importantes para a atomística, para os estudos dos modelos atômicos, foi Thomson, então em 1898, que realmente conseguiu reunir essas informações a outras e estabelecer, depois de repetir vários experimentos, a relação entre a carga e a massa dessa partícula, que passou a ser chamada de elétron. Então, vejamos nós, tirem aquele print, né, que a preocupação inicial de Thomson era exatamente saber qual era a natureza elétrica da matéria. E vendo que William Crookes fez um experimento importante que gerou ali possivelmente uma natureza elétrica negativa, ele resolveu pegar essa informação, repetir esses experimentos com cátodos de 20 metais e também com vários outros gases, para saber se os átomos daqueles gases, naqueles eletrodos, teriam a mesma relação carga-massa. E o que ele encontrou foi a mesma relação, ou seja, possivelmente todos os átomos terão essa mesma relação carga-massa. E tendo essa mesma relação, ele comprovou a existência do elétron,
e comprovando a existência do elétron, ele derrubou a teoria de Dalton. Porque se um átomo agora passa a ter cargas negativas distribuídas dentro dele, é porque o átomo passa a ser divisível. E Thomson, portanto, inclusive recebeu o prêmio Nobel por causa dessa belíssima descoberta. Ou seja, Thomson, para nós, descobriu a divisibilidade do átomo. Meus amados, essa relação ela apresentou um valor, tá? Aproximado, 1,76, 1,8, vamos aproximar aqui, 1,8 vezes 10 a 11 coulombs por quilos, tá bom? Essa é a relação carga-massa que Thomson descobriu para todos os átomos que tinham essas partículas negativas. Show de bola? Então, notemos a importância da ciência. Ela traz experimentos que, reunidos a outros experimentos, conseguem trazer informações importantes. Este, portanto, constitui o nosso segundo modelo atômico, o modelo de Thomson. Dentro dessas características de divisibilidade do átomo, ou seja, com cargas negativas, Thomson então propôs o seu modelo. Ele chamou esse modelo de modelo de pudim de passas ou panetone. Olha só, nós vamos imaginar que essa esfera aqui, esse círculo, seja o nosso panetone, beleza? E aqui estão as frutinhas. Onde estão essas cargas negativas estão as frutinhas. Portanto, ele considerou que isso já era o suficiente para poder dividir o átomo. Beleza, pessoal? Estes corpúsculos negativos são, então, para a gente, os elétrons, né? Esses corpúsculos negativos são os elétrons. E estes elétrons, ou elétron, dariam essa característica negativa à matéria. Só que a gente verifica que, mesmo podendo ser chamado de pudim de passas, panetone, né, geleia, o que a gente nota é o seguinte: os corpúsculos negativos, ao serem projetados, estavam saindo na forma de corpúsculos negativos, certo? Mas onde estariam o contraponto? Onde estariam as cargas positivas? Thomson, professor universitário, idoso, não conseguiu explicar isso. Cientista é um pouco orgulhoso, então ele disse assim, não deve existir. Mas, como existia uma cobrança natural da própria comunidade científica, ele pediu ao seu aluno Rutherford para que pudesse comprovar se existia ou não a carga positiva ali no átomo. Então, o problema do seu modelo é que ele não conseguiu explicar as cargas positivas. Como ele não conseguiu explicar as cargas positivas, mais para frente ele pediu ajuda ao seu aluno de pós-graduação, Rutherford. Só que em 1886, galerinha, veio Goldstein, Eugen Goldstein, um cientista alemão que já havia proposto uma reflexão e um experimento em torno das cargas positivas. O que ele pensava? Dentro dessa ampola de Crookes, se tinham cargas negativas, provavelmente teriam cargas positivas. Ou seja, se eu tenho negativa, desconfio que já tem positiva ali perto. Se eu tenho positiva, eu vou desconfiar que eu tenho negativa. Ele já tinha essa consciência, né, de um contraponto, de um contra-íon, de uma contracarga. E aí o que ele fez foi o seguinte: ele pegou aquele eletrodo que emitiam as luzes dos raios catódicos que estavam aqui, olha só, esse eletrodo estava aqui, e levou ao centro da ampola de Crookes. Ele deu um zoom nisso e viu que, naturalmente, aquele eletrodo já tinha algumas pequenas corrosões, já tinha alguns pequenos buracos ali iniciados. Viu que existia uma relação de cargas contrárias indo a este eletrodo de raios catódicos. Então, o que ele viu? Supôs ali, no seu experimento, ele quase comprovou que, contrariamente a este eletrodo que emitia os raios catódicos, vinham contrariamente cargas positivas, o que estava levando a essas pequenas corrosões. Aí ele disse assim, olha, existe sim carga positiva aqui dentro da ampola de Crookes, né? Só que essa ideia não foi tão proliferada, Thomson não utilizou tanto isso, e chegou até a questionar, olha, acredito que ali no meu átomo não existe carga positiva. Então, ele pede a Rutherford que em 1911 consegue, mais ou menos, né, nessa data, trazer ali para a gente alguns estudos referentes à radioatividade, um estudo que estava em alta nessa época.
Portanto, em 1896, Henri Becquerel conseguiu trazer contribuições fantásticas dos elementos radioativos aqui para a gente. Também tivemos contribuições magnânimas de Marie Curie, a única cientista mulher que recebeu 2 prêmios Nobel. Muito bom, Marie Curie. Pessoal, vejam bem, nós temos que notar aqui que os estudos da radioatividade contribuíram e muito para a descoberta de um novo modelo atômico, porque o neozelandês Ernest Rutherford conseguiu, pegando todas as premissas, desde lá dos átomos propostos por Dalton até o seu professor Thomson, elaborar um novo modelo atômico. Qual era a ideia de Rutherford em aproximadamente 1911? Ele queria pegar um elemento que ele chamou de um elemento radioativo, que já era conhecido, que era o polônio, um elemento que emitia radiação. Show de bola? Ele emitia radiação. Um elemento radioativo emite radiação. E essa radiação era uma radiação alfa, pelo que ele decidiu. Nós temos alguns tipos de radiações lá na radioatividade. Teremos a oportunidade de estudar aqui no nosso canal radioatividade. A gente tem a radiação alfa, a beta, a gama, beleza? E aí o que ele notou? Que essa radiação alfa tinha uma massa de 4 e uma carga de 2. E ela tinha uma característica positiva. Essa característica positiva era muito importante, porque, embora já estivessem ali algumas cargas positivas na história da química, ninguém juntou ao fato de que, existindo elétrons no átomo, essas cargas positivas poderiam ser os seus contra-íons, poderiam fazer ali a atração de carga positiva negativa. Então, o que ele pensou? Bom, o polônio é um material radioativo, ou seja, emite radiação alfa que é positiva e ele vai gerar uma repercussão em uma determinada matéria. Essa matéria que ele estipulou seria uma fina partícula de ouro. Olha só, pessoal, piada sem graça, tá? Ouro, o elemento mais cachorro da tabela periódica. Por quê? Au, horrível, eu sei. Olha só, essa matéria que seria uma fina partícula de ouro, né, até então era conhecida por ser uma matéria que tinha apenas elétrons, que tinha cargas negativas. Então o que ele pensou? Se eu emitir uma carga positiva em uma carga negativa, certamente haverá uma atração. Eu tenho que comprovar o que o pensamento do meu professor estava definindo para a gente o que seria a natureza elétrica do átomo. Então ele pensou assim, eu vou pegar esse polônio, vou colocar dentro de uma caixa de chumbo, porque uma caixa de chumbo, pessoal, uma caixa de chumbo, né, ela vai dar ali uma certa proteção, vamos dizer assim, ao polônio, para aquelas pessoas que estivessem ali manuseando não ficassem tão prejudicadas. Os elementos radioativos, eles podem gerar danos lá no DNA de quem esteja manuseando. Por isso que as pessoas que trabalham com elementos radioativos são pessoas que recebem um adicional de periculosidade, são pessoas que aposentam mais cedo, porque trabalhar com isso pode gerar danos à saúde. E os danos seriam mutações mesmo, cânceres, porque vão lá no seu DNA, alteram as trocas de base, lá das suas bases nitrogenadas, né? E essas informações, quando o RNA chega ali, saem completamente equivocadas, e aí você desenvolve um câncer. Então, essa caixa de chumbo protegeria quem estivesse ali manuseando e, ao mesmo tempo, permitiria que projetasse nessa fina partícula de ouro. Ora, então qual era a ideia aqui, pessoal? Olha só, o polônio, acento circunflexo. A ideia aqui de Rutherford era pegar um elemento radioativo que emite cargas positivas e bater em uma matéria que apresenta até então átomos que apresentam até então cargas negativas. Cargas positivas com negativas fariam um processo de atração. Para ele comprovar que essas cargas se atraíram, ele colocou uma placa reveladora aqui. Qualquer coisa que encostar nessa placa reveladora vai marcar. É uma placa de sulfeto de zinco. Então, por exemplo, se essas cargas positivas passarem aqui, a placa reveladora marca. Se essas cargas positivas voltarem por algum motivo, essa placa reveladora irá marcar. E para surpresa dele, o que ele
notou foi o seguinte, que quando ele projetou essas cargas positivas, uma parte de fato passou, ele tinha essa expectativa de uma parte de fato passar, né? E uma parte voltou, uma parte significativa inclusive. E voltando, ele falou o seguinte, olha, isso aqui voltou, e marcou na placa reveladora. Então, o que ele pôde concluir? Que a parte que passou por essa lâmina de ouro é uma parte que tem ali um espaço vazio. Se eu emitir carga positiva e passou, tem um espaço vazio, porque não teve atração com a carga negativa. A parte que voltou é porque provavelmente houve um processo de repulsão. O meu professor ele não sabia, mas aqui existiam sim cargas positivas, que quando eu emiti cargas positivas, bateu nessas cargas positivas dos átomos de ouro e voltou. Ou seja, ele acabou derrubando o modelo atômico do próprio professor. Por quê? Porque ele viu que ao emitir cargas positivas, elas voltaram e ele notou que existia ali na matéria, especialmente no átomo, uma carga positiva que ele chamou de núcleo. E este núcleo apresentava cargas positivas, ok? Cargas positivas. Vamos nessa, tirem um print. Então, Rutherford propôs o seu modelo. Ele, na realidade, meus amores, conseguiu dizer o seguinte: quando ele emitia cargas positivas, que eram as cargas alfas, uma parte passava por aquela lâmina de ouro e uma parte voltava. A parte que passava era porque provavelmente o átomo que constituía aquela matéria de ouro apresentava alguns espaços vazios, que ele chamou de eletrosfera. E a parte que voltava, ele disse assim, provavelmente devem haver ali alguns núcleos pequenos e condensados, né, que eu vou chamar de núcleo. E ali devem ter cargas positivas. Por que teriam cargas positivas? Porque se repeliu. Carga de mesmo sinal se repele e carga de sinais contrários se atraem. Então ele disse assim, eu emiti cargas positivas, que eram cargas alfas, partículas alfas, emissões alfas. E essas partículas, essas emissões voltaram, é porque repeliu. Então ele considerou que um núcleo efetivamente tinha cargas positivas. E a analogia que a gente faz hoje é a seguinte, eu sou aqui de Minas Gerais, sou torcedor do Cruzeiro e vou dar um exemplo bacanérrimo para vocês. Imaginemos um Mineirão, um campo de futebol. Vou pegar uma moeda de R$1. Essa moeda vai ser o meu núcleo, onde eu tenho muitas cargas positivas. E essas cargas positivas vão atrair os elétrons que estão em torno deste núcleo. E este entorno deste núcleo são as arquibancadas, onde estão os elétrons. Notem bem, uma moeda pequena de R$1 no centro do meio de campo de um campo de futebol, pessoal, é uma coisa muito pequena. Essa coisa pequena conseguia atrair muitos elétrons que estão lá nas arquibancadas. E aí a gente pensa assim, o núcleo é significativamente menor do que o próprio átomo, cerca de 10.000 vezes menor do que o próprio átomo. Alguns autores chegam a dizer mesmo que são cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o próprio átomo. O fato é que quando a gente pega essa moedinha de R$1 que se assemelha ao nosso núcleo, essa moedinha pequenininha está ali cheia de cargas positivas. A pergunta é, como que essas cargas positivas dentro dessa moedinha não se repelem? Rutherford começou a encontrar o primeiro problema. Ele viu que ele não sabia explicar isso. Então, veio um cara, um cientista muito notável, britânico, James Chadwick, que conseguiu dizer o seguinte, na realidade, existem ali espécies que impedem que essas cargas positivas possam ter ali um processo de repulsão. Ele chamou essas espécies de nêutrons. Por isso existe um núcleo estável, beleza? Então ele diz o seguinte, este nêutron ele vai apresentar características específicas, de forma que a gente possa comparar com os elétrons e com os prótons. Então olhem só. Os prótons, eles vão apresentar aqui pra gente, olha só, epa. Eles vão apresentar pra gente uma carga positiva e uma massa de 1. Os nêutrons não vão apresentar cargas, eles não têm cargas, e vão apresentar também uma massa de 1. Agora, observem os elétrons. Os elétrons vão ter uma carga negativa e uma massa, em comparação à massa do próton, de 1 sobre 1836. Pessoal, é uma massa pequena. E essa massa a gente chega a dizer que é desprezível. Então a massa do elétron, embora exista, ela é praticamente desprezível. Beleza? Então Chadwick diz o seguinte,
O nêutron estará dentro do núcleo com o próton, trazendo estabilidade a este núcleo. Show de bola? E aí, o próprio Rutherford dá a este modelo uma característica de sistema planetário. Ele diz assim, o meu modelo vai se chamar modelo planetário. Por quê? A semelhança do Sol, o núcleo estará no centro e ao entorno deste núcleo orbitarão alguns elétrons, como se fossem os planetas, né? Existindo uma atração mútua. Carga positiva atrai negativa e negativa atrai positiva. E aí ele chamou isso daqui de sistema planetário, ok? Mas ele encontrou um problema. O grande problema do átomo de Rutherford é que realmente ele não soube explicar a órbita do elétron em torno do seu núcleo, dos prótons. Por quê? Porque embora Chadwick tenha explicado ali os nêutrons impedindo a repulsão entre os prótons, ele não conseguiu explicar, por exemplo, como é que essa órbita se daria. Então, por exemplo, se a gente tivesse ali os prótons com cargas positivas dentro do núcleo e os nêutrons sem nenhuma carga impedindo essa repulsão, os elétrons que estavam em torno deste núcleo estavam sendo atraídos. Mas segundo a física clássica, a mecânica clássica, estes elétrons estavam sendo atraídos de tal forma que cada vez mais estavam ficando mais próximos do núcleo. E à medida que eles estavam sendo aproximados do núcleo, estes elétrons, eles iriam se colapsar. E se colapsassem, poderiam destruir o átomo. Então ele não conseguiu explicar o que aconteceria ali da órbita, em relação à órbita do elétron, em relação ao núcleo. E, portanto, este foi o seu grande problema. Por mais que ele propusesse ali um sistema de planetário, né, dos elétrons em torno deste núcleo, ele não conseguiu explicar como efetivamente era a órbita do elétron em torno do núcleo. Por isso, apareceu Bohr. E Bohr conseguiu dar um viés significativo em torno dessa órbita dos elétrons em relação ao núcleo. Por isso, muitos livros didáticos acabam considerando não só o modelo de Bohr, mas o modelo de Rutherford-Bohr, porque houve a contribuição tanto de Rutherford quanto de Bohr. Assim como também aparecem nos exercícios e em algumas provas de vestibulares, né, opções de dois cientistas próximos que pudessem ter dado contribuições significativas. Por exemplo, Thomson-Rutherford, né, ou só Rutherford, Rutherford-Bohr ou só Bohr. Beleza? Vamos ver o que o modelo de Bohr tem abordado para a gente em relação à natureza da órbita do elétron sendo atraída pelo núcleo. Garotinho e garotinha, vamos nessa! Olha só, nós já vimos que Rutherford não conseguiu explicar algumas questões relacionadas ao seu átomo. Embora ele tenha contribuído muito com a ciência, trazendo ali o sistema planetário, a ideia de órbita dos elétrons em relação ao núcleo, ele não conseguiu explicar como que impediria um possível colapso entre os elétrons e o núcleo, certo? Então Niels Bohr, em 1913, também reuniu alguns estudos anteriores a ele e conseguiu propor um modelo muito interessante para a gente. Nós agora vamos ver quais foram os experimentos sobre os quais Bohr se amparou, tá bom? Nós não vamos entrar em Bohr agora não, a gente está vendo quais foram os experimentos que ele se utilizou. E o primeiro foi a ideia do próprio Newton, Isaac Newton, bem no início do século XVII, com a questão da decomposição da luz. O que Newton pensou? Ele, se projetar uma luz branca, e nós temos uma luz branca, a luz oriunda da nossa própria casa, né? A luz artificial, nós temos ali também oriunda da própria eletricidade, né? Nós temos também a luz solar, que é uma luz branca, natural, e aí ele pegou uma luz aqui branca e ele queria fazer a seguinte reflexão: se eu projetar essa luz branca em um prisma, que seria aí uma figura geométrica composta de vidro, por exemplo, o que aconteceria com essa luz? E ele notou que quando essa luz branca passava por um prisma, essa luz branca se decompunha em todas as cores que nós conhecemos do arco-íris. Tá bom, pessoal? Olha só, nós temos ali as cores vermelha, laranja, amarela, verde, ciano, azul, violeta. Essas são as cores que nós conhecemos, que os nossos olhos conseguem enxergar. São as cores que pertencem a um espectro. O espectro ele vai medir para a gente ali um intervalo de alguma coisa. Então aqui nós temos um espectro bem
interessante, que é o espectro que a gente chama de espectro visível. É o espectro que coloca ali pra gente as cores que os nossos olhos conseguem perceber. Esse espectro, ele vai variar de mais ou menos, tá pessoal? Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Mais ou menos de 400, aproximadamente de 400 nanômetros até mais ou menos 800 nanômetros. Aqui, os nossos olhos conseguem, discernir cores. Show de bola? Então, essa parte aqui diz respeito às cores do arco-íris, às cores que a gente enxerga. Mas a gente sabe hoje, tem algumas cores, né? Alguns raios que também existem, mas que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, abaixo de 400 nanômetros, nós temos os raios ultravioleta, nós temos os raios X, nós temos os raios gama, certinho? Por exemplo, o que é importante a gente mencionar aqui? Os raios solares têm raios ultravioletas. São raios cujo comprimento de onda são pequenos, mas a frequência é alta. E essa frequência pode ir lá no nosso DNA e nos prejudicar. Beleza? A gente não consegue discernir, não consegue verificar essas cores aos nossos olhos, porque não está no espectro visível. Para a gente é um espectro invisível. Beleza? E da mesma forma, a gente vai encontrar raios X nos processos médicos, aí, nos exames médicos, né? E por aí vai. Na natureza nós temos os raios gamas também. E acima de 700 nanômetros, 780, 800 nanômetros, nós vamos encontrar os raios infravermelhos, né? Por exemplo, no controle da nossa televisão. A gente não tem medo, por exemplo, de apontar o controle da televisão para a gente e apertar um botão, porque aqueles raios são inofensivos. Por quê? Quando eles apresentam ali para a gente um alto comprimento de onda, a sua frequência passa a ser menor. Então não é tão perniciosa, tão prejudicial para a gente, beleza? Os micro-ondas, né? As ondas de rádio, são coisas, inclusive, que nós trabalhamos no nosso dia a dia, não é isso? Nós temos aí os micro-ondas para fazer o aquecimento de alimentos, etc, etc. Mas, bom, qual era a ideia, então? Newton trouxe a ideia da decomposição da luz branca por um prisma. E ele verificou que era um espectro visível, um espectro de luz branca até contínuo, beleza? O que aconteceu? Em realidade, nós sabemos que este experimento foi muito importante na contribuição mesmo do entendimento dessas cores, dos comprimentos de onda, das frequências, porque sendo os materiais compostos por átomos e esses átomos apresentando elétrons, esses elétrons passarão a ter alguma relação com essas cores. Já já a gente vê isso, beleza? Meus amores, tirem um print aí deste quadro, porque nós vamos ver o segundo experimento sobre o qual Bohr se amparou para poder justificar o seu modelo atômico. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa, galera. Olha só, o segundo experimento que Bohr utilizou foi o experimento de Robert Bunsen. Sim, é aquele cientista que deu nome àquele famoso bico de Bunsen que a gente utiliza nos laboratórios. O que Bunsen fez, pessoal? Ele pegou vários compostos, vários sais, por exemplo, o próprio sal de cozinha, e expôs esses sais à chama, ao fogo. E aí ele começou a notar que, dependendo do sal que ele utilizasse, ele obteria uma cor diferente ali na chama. Por exemplo, se a gente pegar o nosso sal de cozinha e jogar lá no fogão, especialmente na trempe, né, com ela ligada ali no fogo, a gente vai ver que ela vai ficar um pouco amarelada. E aí se a gente pegar um outro sal, por exemplo, o KCl, o cloreto de potássio, ele vai apresentar uma cor diferente e assim por diante. Então ele começou a notar que cada composto, anotem isso, cada composto apresenta na chama, na temperatura, no fogo, uma cor específica. O que Bohr fez? Ele uniu o espectro visível de Newton a essa reflexão de Bunsen, em que ele notou que cada composto químico apresentava uma cor diferente. Ora, se tem uma relação de cor, assim como o espectro visível, é porque certamente os átomos que compõem esses materiais vão ter relações intrínsecas com os comprimentos de ondas, com as frequências e com as cores. E aí que Bohr fez alguns de seus postulados. Aí que ele coloca pra gente como seria o seu modelo atômico. Meus amores, vamos lá. Olha só, o que nós vamos notar aqui no modelo de Bohr? Ele fez um experimento muito massa. Ele pegou a ideia de Newton de fazer ali
uma decomposição de uma luz, de uma energia, e pegou a ideia de Bunsen, sabendo que todo material, toda substância, todo elemento vai apresentar uma cor específica. Ele resolveu juntar essas duas coisas. Na ciência a gente faz assim, mistura outros experimentos para a gente tirar conclusões diferentes, tá bom? Então olha só, ele colocou dentro de um tubo o gás hidrogênio e resolveu aquecer esse gás hidrogênio. Quando as moléculas de hidrogênio absorvem essa temperatura, elas começariam a se agitar e emitiriam essa energia, de forma que ela pudesse passar por um prisma, por aquele espelho que decompõe a luz, tá bom? Que decompõe a energia nesse caso. E aí ele conseguiu notar que de fato aconteceu uma decomposição dessa energia, que é como se fosse a luz, proveniente do hidrogênio aquecido. E ele viu que essa energia se decompôs de uma forma diferente do espectro da luz branca. A luz branca produzia um espectro contínuo, em que as cores eram bem espaçadas, bem delimitadas, naquele intervalo especificado. Só que quando ele trabalhou com esse gás hidrogênio, ele viu que esse espectro ele não era contínuo. E aí a cor vermelha, que tinha um maior distanciamento para laranja, passou a ficar muito próxima. A laranja, que tinha um distanciamento quase que equivalente em relação à vermelha, e a amarela passou a ficar mais distante. Olha só, a amarela passou a ficar mais distante ainda do ciano. O ciano passou a ficar mais próximo do azul, o azul ficou mais próximo do violeta. Então ficou um espectro bem descontínuo. Ele falou assim, olha, aí tem coisa para a gente descobrir. Se a gente está vendo que os materiais que a gente trabalha têm cores específicas e se decompõem de formas diferentes, eu já sei o que deve estar acontecendo. Na realidade, olha só, ele imaginou que o que aconteceria no átomo seria exatamente isso. Ele pensou que, na realidade, os prótons ali dentro do núcleo, juntamente com os seus nêutrons, exerceriam uma relação de atração em relação aos elétrons. Então, o que ele pensou? Os prótons, que são cargas negativas, irão atrair por órbitas específicas, os elétrons. Então ele supôs que cada uma da decomposição dessas cores era como se fossem as próprias camadas ou níveis energéticos. E ele falou assim, já saquei a brincadeira. Então, todos os compostos que apresentam átomos irão ter as suas especificidades energéticas. Olha que bonito isso, meu povo. Ele quis dizer o seguinte para a gente, que quando ele aqueceu o hidrogênio, os seus elétrons têm um comportamento de absorverem aquela temperatura e mandarem, na forma de ondas eletromagnéticas por um prisma, aquela quantidade correta de energia. E aí ele conseguiu imaginar o seguinte, olha só, estes feixes que estão chegando aqui de energia vão apresentar muito bem delineados, olha só, níveis energéticos. E aí ele conseguiu tirar uma conclusão muito importante. As partes que não apresentavam nenhuma cor eram espaços pretos, quando ele verificava isso no seu experimento. E esses espaços ele atribuiu o nome de bandas. Ok? São bandas. São espaços entre pontos de cores específicos, tá bom? Então essas bandas, a gente não vê nada. Deixa eu puxar uma setinha para cá. São as chamadas bandas. E ele notou que cada cor tinha um nível específico de energia. Estes elétrons, eles estão sendo atraídos pelas cargas que estão no núcleo. São os prótons, beleza? E como eles estão atraídos, eles respeitam essa atração. Isto é, os elétrons que estão na camada mais interna ficam justamente nessa camada respeitando a sua atração. Porque neste nível energético, nesta órbita, o elétron vai apresentar uma quantidade específica de energia para esta cor. Por exemplo, aqui, a cor violeta. Nesta outra órbita, neste
em outro nível energético, os elétrons vão estar ali porque tem a energia da cor azul. E assim sucessivamente. Os elétrons que estão na cor ciano vão ter sim também atração em relação ao núcleo, pelo núcleo, mas vão ter uma energia diferente das camadas anteriores. Das camadas amarelas e das laranjas, a mesma coisa. Elas irão apresentar também atração pelo núcleo, mas com energias específicas, assim como as vermelhas. E diante deste experimento, ele conseguiu tirar uma conclusão muito importante, meus amores. Quais foram, uma conclusão não, várias conclusões, né? Quais foram essas conclusões? Bom, na realidade, já tirem print aí para a gente aproveitar e ir complementando o nosso caderno de uma forma adequada, beleza? Na realidade, ele trabalhou com essa ideia de quantização de energia. Então, olha só, ele quantizou a energia. Ele quantizou a energia. O que significa isso? Quantizou a energia. Quanta, pessoal? Quanta? A palavra quanta, ela significa o plural de pacotes energéticos. E quantum é o singular de pacote de energia. Então, cada órbita, cada nível energético tem um pacote de energia, tem uma energia embutida aqui, aqui, aqui e aqui, assim sucessivamente, que permite que o elétron fique ali. Por isso, se aparecer qualquer exercício falando de quantização de energia, de quantidade de energia, de pacote de energia, modelo de Bohr imediatamente, tá bom? Então, para ele, os níveis energéticos eram bem definidos, o que Rutherford não conseguiu colocar. Bohr coloca os níveis energéticos aqui, ele determina muito bem, porque os elétrons não vão perdendo energia na sua camada, no seu nível, a ponto de se chocarem com o núcleo. Eles apenas ficam naquela órbita, respeitando aquela energia, ok? Então, ele quantizou a camada, a órbita e a energia. Ele trouxe pra gente esse termo, tá bom? E é tão interessante a gente pensar assim, porque um outro ponto que ele trouxe como conclusão é que, dessa forma, não haveria colapso. Não haveria colapso. E não haverá colapso. Ok? Isso significa dizer o seguinte: o fato dele ter proposto esse modelo atômico, que os elétrons, sim, ficam em torno do núcleo, sendo atraídos pelos prótons, é verdade. Mas, como o Rutherford não estava conseguindo explicar como funcionaria bem essa órbita, ele conseguiu propor o seguinte: cada órbita, são várias órbitas, tá? Depois nós vamos colocar aí como 7 órbitas, 7 níveis ou camadas ou períodos, tá bom? Nós vamos dar nomes para elas depois, essas camadas aí, e elas ficam de forma organizada. E essa forma organizada permite que não haja colapso. Então, todo mundo que está nessa energia, por exemplo, de 300, né, ela vai permanecer aqui na energia de 300. Todo mundo que está na de 200 vai permanecer na de 200. Beleza, pessoal? Então, cada uma dessas energias são importantes, porque esses elétrons ficam naquilo que ele chamou de camadas estacionárias. Os elétrons estão naquilo que ele chama de camadas estacionárias. Estacionárias. Show de bola, pessoal? Então, uma camada estacionária é uma camada fundamental, é uma camada em que o elétron se encontra naturalmente ali no seu átomo. Beleza? Só que a gente pode fazer uma intervenção. Vamos lembrar aqui do experimento de Bunsen. Quando a gente joga um sal qualquer no fogo, ele muda a sua cor, não é verdade? Inclusive, foi uma questão do Enem de 2017, cujo contexto era o seguinte: quando a panela com a água de arroz escorre pela panela caindo na chama, o que acontece? A chama muda sua cor. Pergunto o porquê disso e qual o modelo atômico que estava ali relacionado. Hoje a gente só consegue explicar graças ao modelo de Bohr. Por quê? Segundo Bohr, a ideia era que quando nós atribuirmos uma temperatura a algum desses elétrons, eles vão absorver essa temperatura e vão dar um salto quântico. Ou seja, se por algum motivo a gente levar este átomo aqui a receber essa chama, essa temperatura, esse elétron vai capturar essa energia, ok? Por exemplo, nós estamos aqui, ó, dando energia para esta camada roxa, violeta, ok? Este elétron aqui
absorverá essa energia e dará um salto quântico para uma camada mais externa. Por quê, pessoal? Ele estava no seu estado fundamental, de boaça. De repente, ele absorve uma energia e ele fica muito agitado. Então, o que ele quer fazer? Ele tem que gastar essa energia para voltar depois para sua camada natural, para que ele busque o seu equilíbrio. A natureza é sinônimo de equilíbrio, não é isso? Então, ele dá um salto quântico. Olha só, esse elétronzinho violeta vem para essa camada azul, né? E depois ele vai voltar. Depois que ele libera essa energia aqui, ele volta. No que ele volta, ele vai emitir partículas, radiações luminosas na forma de fóton. E aí ele acaba emitindo a cor. E isso acontece de uma forma tão rápida que a gente nem consegue notar. Beleza? Então, Bohr trouxe para a gente também os chamados saltos quânticos. Ou seja, quando a gente fornece temperatura para um átomo, os seus elétrons absorvem essa energia, vão para uma camada mais externa e depois eles retornam para a sua camada original, que é a sua camada estacionária, liberando fótons, liberando energia luminosa. Ok? Como que a gente pode ver isso daqui na natureza? Bom, quando nós acendemos a luz da nossa casa, vamos tirar aquele pintão enquanto isso. Quando nós acendemos a luz da nossa casa, nós permitimos que ali passe uma corrente elétrica e estimule a liberarem as suas energias. Por quê? Eles dão saltos quânticos ao receberem aquela energia elétrica. E eles dando esse salto quântico, ao retornarem para a sua camada original, estacionária, eles liberam a luz. Isso acontece tão rapidamente que é como se a luz aqui para nós, que agora nos ilumina, ela fosse uma sucessão de saltos quânticos. E essa sucessão nos dá uma ideia de permanência. Beleza? Isso é visto não só nas nossas lâmpadas incandescentes e fluorescentes, mas também nos focos de artifício, um outro exemplo do modelo de Bohr. Quando recebe ali o estímulo da pólvora, os elétrons daqueles átomos dão saltos quânticos e voltam para suas camadas originais, fundamentais, estacionárias, liberando aquelas cores. Também acontece a mesma coisa com o ferro incandescente, né? É muito comum no interior, né, dos nossos estados, das nossas cidades aí, as pessoas que criam gado marcarem os seus bois e colocam ali geralmente uma letra, né? Então eles colocam aquilo na brasa, aqueles átomos de ferro ali, por exemplo, começam a absorver aquela temperatura, os elétrons dão saltos quânticos e voltam. E mesmo não estando na brasa, o ferro fica incandescente. É um exemplo do modelo de Bohr. E por fim, mais um exemplo comum nas provas de vestibulares que a gente nota do modelo de Bohr é a fotossíntese. Porque quando a gente observa a luz que bate no mar, por exemplo, ali nas algas que estão ali no mar, a cor que o mar pode estar refletindo, ela vai ser uma cor diferente da manhã em relação à tarde. Beleza? Por quê? A alga, ela tem, dentre outros componentes, o magnésio. O magnésio é um dos principais sais minerais que estão aí nos vegetais, nas algas, pessoal. Quando esse mineral, o magnésio, absorve ali a temperatura durante todo o dia de sol, os seus elétrons ficam dando saltos quânticos. Eles dão saltos quânticos. E aquilo dali dá uma reflexão de luz interessante. Então a gente vai ver ali, mais no finzinho da tarde, né, uma corzinha mais verde azulada, beleza? Então, há um excesso ali do processo fotossintético, explicado inclusive pelo modelo de Bohr. Show de bola? Tirem um print deste quadro, para que a gente possa fazer as nossas anotações, ok? Deixar o caderno bem bonito. Pessoal, então, só simplificando aqui para a gente o modelo de Bohr. Ele trabalhou com átomos pequenos, esses átomos pequenos emitem uma radiação luminosa, que passam por um prisma, e decompõe essa luz de uma forma descontínua. Este daqui é o espectro descontínuo de hidrogênio. Espectro descontínuo de hidrogênio, ok? Descontínuo de hidrogênio. E aí, ele trabalhou com átomos bem pequenos. E estes átomos pequenos, eles foram importantes porque trouxeram a ideia dos saltos quânticos, a ideia da quantização da energia, não haverá um colapso, beleza?
não haverá um colapso entre a eletrosfera e o núcleo, e essas camadas estacionárias têm esses chamados pacotes energéticos. Entretanto, Bohr não conseguiu explicar essa realidade para átomos maiores. Ele trabalhou com átomos hidrogenoides, átomos pequenos, a exemplo do hélio também, tá? Átomos que têm essa similaridade de terem ali uma menor eletrosfera. Mas, e para átomos mais complexos, para átomos maiores, como funcionaria? Ele não conseguiu explicar isso de uma forma tão clara. Portanto, chega para nós Sommerfeld ou Sommerfeld, como preferirem. Hoje, na realidade, quem abriu o leque aí para a gente entender melhor como que funcionam os átomos maiores foi Sommerfeld. Vamos a ele. Diante dessa dificuldade de Bohr explicar, surge o alemão Sommerfeld, que, aproveitando o avanço tecnológico da época, aproveitou um experimento muito importante através de um aparelho chamado espectroscópio e avaliou todos os níveis, todas as órbitas possíveis dos átomos que ele estava trabalhando e verificou que estas órbitas apresentavam regiões mais subdivididas ainda. Então, por exemplo, nós vamos notar aqui no nosso espectro visível. Se a gente der um zoom em uma dessas órbitas, dessas cores que representam ali níveis energéticos para os elétrons, ele deu um zoom, é claro que não foi numa lupa, né, pessoal? Mas no espectroscópio, em que ele pôde avaliar ali os espectros de emissão, e viu que aquela corzinha vermelha, por exemplo, ela ainda era subdividida em vários outros níveis energéticos. E aí ele trouxe uma relação de como que estes níveis estavam de fato relacionados, como que o elétron ali se comportava. Tirem print deste quadro para que o caderno fique bem completo com o tio GG, ok? E vamos agora, e enfim, ao modelo atômico atual. Vamos nessa! Muito bem, meus amores, enfim, chegamos ao modelo atômico atual. Olhem só, vocês podem notar que realmente foi uma aula muito aprofundada, de forma que vocês pudessem compreender toda a trajetória dos modelos atômicos até o momento. Aqui nós vamos esbarrar em cálculos, em partes matemáticas profundas, por isso a gente não vai abordar isso aqui, ok? E isso não é trabalhado a nível de ensino médio, somente no ensino de terceiro grau, de graduação, ok? Então, o que esse modelo atômico atual fala pra gente? Na realidade, quando a gente vai lá em 1924, a gente vê que de Broglie conseguiu correlacionar duas fórmulas, a fórmula de Einstein, aqui descrita, e a fórmula de Planck. E ele conseguiu ver que se a onda pode ter uma característica de feixe de partículas, essas partículas, que são compostas por elétrons, também têm uma característica de onda. Espera aí. Ele então propôs o princípio da dualidade onda-partícula. Então, o elétron vai se comportar ora como energia magnética, ora como energia elétrica. E essas ondas eletromagnéticas têm toda uma repercussão de relação, né? Dessas duas constantes que a gente pode trazer aqui, uma constante, na verdade a constante de Planck, né, com a fórmula de Einstein, e notar que existe uma relação de massa e comprimento de onda dos átomos. E por isso mesmo nós consideramos o nosso modelo atômico atual como sendo o princípio da dualidade de onda-partícula com a contribuição de de Broglie, porque nós conseguimos agora mais do que somente associar os comprimentos de onda a determinados pacotes de energia, mas nós conseguimos também quantificar isso em massa. Meus amores, tirem print deste quadro, tá bom? Para termos novamente aquele caderno bem bonito, caprichado. A princípio, eu não preciso saber da fórmula de Einstein nem de Planck aqui. Apenas coloquei para vocês, para a gente ver a relação existente entre a massa e o comprimento de onda. Beleza? Show de bola? Olha só, o que nós notamos é que hoje nós não conseguimos saber exatamente a posição de um elétron, mas existe um termo chamado orbital, proposto por Heisenberg, que nos traz o princípio da incerteza. Os elétrons estão numa região imaginária chamada orbital. E estando ali, a gente não consegue pegar este átomo ou estabelecer algum aparelho ou equipamento para medir ali onde exatamente ele está. Então a gente acredita que este orbital seja uma região imaginária onde está ali todo o elétron de um átomo. Beleza, meus amores? Olha só, se essa aula foi útil para você, se essa aula te ajudou, compartilhe com seus amigos,
Vamos divulgar este trabalho, se vocês acharem que eu mereço, para que a gente possa fazer um trabalho bacana, trazer mais aulas para vocês. Se tiverem sugestões de aulas também, podem colocar aqui embaixo que a gente grava para vocês. Show de bola? Olha, espero ter te ajudado. Fique na paz, um beijo no seu coração e até a próxima.